Oi, gente, boa tarde. A paz do Senhor para todos. Nesta tarde eu quero falar um pouco da palavra de Deus. Aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 e o 3, que diz assim: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Davi, naquela tarde, aquele dia, ele não foi para a guerra com os seus oficiais. Resolveu ficar em casa e mandou seus oficiais ir para a guerra. Só que Davi foi descansar à tarde, durante a tarde. Aí levantou, foi até o terraço do palácio. E ali ele avistou uma mulher tomando banho. Uma mulher muito bonita. E aquela mulher é Batseba, a mulher do seu empregado Urias. Ele viu com os olhos, cobiçou, desejou aquela mulher. Mesmo sabendo que era mulher de Urias, que era mulher do seu servo fiel, ele mandou buscar a mulher, teve relações com Batseba, engravidou Batseba, ela ficou grávida de Davi, do rei Davi. O que ele fez? O marido de Batseba, Urias, estava na guerra, na batalha. Ele buscou, quando soube que Batseba estava grávida dele, mandou buscar o marido dela, Urias, na guerra. Então Urias voltou para o palácio, mas Urias não desceu à casa dele. E Davi queria que ele descesse na casa dele, que ele fosse para a casa dele, para poder dormir com a esposa dele, com Batseba, para poder dizer que o filho que ela estava esperando era de Urias. Mas Deus, como viu tudo, e Deus não agradou do que Davi fez, porque ali Davi, ele desprezou a Deus, no momento que ele cometeu o ato de adultério ali com Batseba, ele desprezou a palavra do Senhor. Está escrito na Bíblia. E Deus o abominou, porque Davi fez aquilo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como fala a Bíblia Sagrada. Mas ele cometeu o pecado, ele cobiçou com os olhos, como era o rei Davi, Mandou buscar a mulher de Urias, cometeu o ato sexual com ela, ela ficou grávida. Ele mandou buscar o marido dela na guerra, que estava trabalhando para ele, para poder despistá-lo, que ela estava grávida dele. O que ele fez? Mandou buscar o marido dela para dormir com ela, para dizer que o filho que ela estava esperando era dele, de Urias, mas só que Deus não deixou Urias ir para a casa dele. Urias ficou no palácio, dormiu na porta do palácio com os outros oficiais. Davi embriagou Urias para que ele fosse para casa dormir com a esposa, mas Urias não foi, Deus não deixou Urias ir para a casa dele. Então, o que Davi fez? Mandou escrever uma carta e mandou o próprio Urias levar essa carta para Joabe, o oficial do rei Davi, que estava lá tomando conta na frente da guerra. O que tinha escrito na carta que Davi escreveu e o próprio Urias levou para Joabe? Estava escrito para colocar Urias na frente da guerra pior que tinha ali, no exército mais forte e poderoso que tinha ali naquela época. Os homens mais fortes, e foi o que aconteceu. Joabe colocou Urias em frente a uma batalha mais forte que existia. Urias foi morto. Outras pessoas morreram, mas Urias foi morto.
E isso aos olhos do Senhor foi abominável. Então o que Davi fez? Como ele soube da notícia que Urias estava morto, que o marido de Batseba estava morto, ele mandou buscar a Batseba, botou no palácio dele. A Batseba teve a criança, mas por causa da ira de Deus, Deus não se agradou daquilo que Davi fez. A criança nasceu, mas adoeceu e morreu. Então, ele tornou a ter relações com a Batseba, né? Ela engravidou de Salomão. Mas o que Davi fez foi muito grave aos olhos do Senhor. E aí Deus não se agradou do que Davi fez. Então, por causa daquilo que Davi fez, por causa daquele ato que Davi cometeu, de ter olhado para a mulher de Urias, de ter cobiçado a mulher de Urias, até mandou matar o marido para ficar com a mulher, para Deus aquilo ali foi uma abominação muito grande. Deus não se agradou. Deus amava a Davi, mas Deus não se agradou do que Davi fez. Foi errado aos olhos do Senhor. Tanto que para construir o templo do Senhor, Deus não quis que Davi construísse. Mas quem construiu foi Salomão, o filho de Davi, que construiu o templo, porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. E para Deus ali foi uma abominação, porque ele desprezou a Deus. Ao fazer aquilo, ele desprezou a Deus. E por causa daquilo que Davi aprontou, que Davi fez, a espada não saiu da casa de Davi, né? Ali o filho de Davi estrupou a própria irmã, os irmãos matou, o filho de Davi matou os irmãos. E foi uma família assim muito atribulada mesmo, a família de Davi, por causa desse pecado que ele cometeu. A consequência do pecado, né? A cobiça, o olhar. Ele olhou, cobiçou aquela mulher, desejou no seu coração, teve aquela mulher, mas para ter aquela mulher ele teve que matar o marido da mulher, teve que cometer suicídio, teve que fazer umas coisas absurdas que para Deus foi abominável. A consequência do pecado, né? A consequência da cobiça, do olhar, e Davi praticou, né, o pecado, porque ele olhou, viu a mulher bonita, desejou no seu coração, matou o marido da mulher e ficou com a mulher. Então temos que vigiar no olhar, como a Bíblia fala, temos que vigiar no que vamos fazer, no que vamos pensar. Nós temos que pensar primeiramente em Deus, para não cometer as coisas erradas. Depois vem o sofrimento, vem o tormento, e a pessoa fica se indagando, né? Mas a consequência do pecado, a Bíblia fala, é melhor entrar no reino de Deus com o olho só do que com os dois e ir para o inferno. É melhor entrar no reino de Deus com a perna só do que com as duas e ir para o inferno. Mas ali está falando do pecado, né? Para que possamos não praticar o pecado. Olhar aquilo, ver que é bonito, desejou, mas sabe que aquilo ali vai causar problema para a gente. Não praticar aquilo, não fazer aquilo, né? Repreender, desviar o olhar, seguir em frente olhando para Jesus, olhando para Deus. Mas Davi não, ele viu a mulher, cobiçou a mulher, não respeitou que a mulher tinha marido, e o marido era o próprio empregado dele, né? Mandou matar o marido para poder ficar com a mulher. Primeiro ele quis enganar, mas só que quando a pessoa... Deus está ali no comando, Deus está ali no controle, Deus não deixa a pessoa ser enganada. E Urias ali não, Deus não deixou que Urias fosse para a casa dele. Mas para isso Davi teve que matar o marido, matar Urias para ficar com a esposa.
Para Deus aquilo ali foi abominável. Mesmo que depois Davi pediu perdão, né? Davi, como está escrito nos Salmos, por causa do ato que ele fez, né? Deus o perdoou, Davi. Deus o perdoou ele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, mas foi errado o que ele fez, né? Foi muito errado. Então que não possamos pecar, assim, olhar, desejar, ver que é bonito, não vai nessa, cair em armadilhas, não, porque isso causa muita dor e sofrimento, tormento para a própria pessoa. Buscar mais de Deus, orar, confiar mais em Deus, e que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde. Amém. Muito grande o vídeo. Vou ver se ficou bom. Se não ficou bom, eu excluo. Oh, meu Deus.